Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade a uma série de estudos que nós estamos fazendo sobre a divindade de Jesus. Ela existe ou não, né? Então esse aqui é um terceiro estudo de uma série de 4 partes, discutindo a evidência bíblica de que Jesus não é Deus. Tá? A Bíblia diz que Jesus é subordinado a Deus. 1 Coríntios 11:3 vai dizer assim, ó: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 15:28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Uma vez que Jesus era subordinado a Deus, ele não era Deus. A Bíblia diz que Jesus cresceu em sabedoria e aprendizado, mas Deus é sábio e não precisa aprender. Jesus cresceu em sabedoria, mas não é sábio. Salmo 147:5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Lucas 2:52. E Jesus crescia em sabedoria. Deus não precisa aprender, mas Jesus aprendeu. Hebreus 5:8. Embora sendo um filho, ele aprendeu obediência. A Bíblia diz que Jesus tinha conhecimento limitado, mas o conhecimento de Deus é infinito. Marcos 13:32 diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Uma vez que Jesus, que Deus o exalte, não sabia ele, não era onisciente e, portanto, ele não podia ser Deus, cujo conhecimento a tudo abrange. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas Deus não pode ser tentado. Hebreus 4:15. Tentaram de todas as formas, assim como nós. Tiago 1:13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Uma vez que Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi, então Jesus não era Deus. A Bíblia diz que os ensinamentos de Jesus eram de Deus, não do próprio Jesus. João 7:16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus não podia ter dito isso se ele fosse Deus, porque a doutrina teria sido dele. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas Deus não pode morrer. A Bíblia ensina que Jesus morreu. Deus não pode morrer. Romanos 1:23. E os outros versos dizem que Deus é imortal. Imortal significa não sujeito à morte. Esse termo se aplica apenas a Deus. A Bíblia diz que Jesus viveu por causa de Deus. João 6:57. Eu vivo pelo Pai. Jesus não pode ser Deus porque ele depende de Deus para a sua própria existência. A Bíblia diz que os poderes de Jesus foram dados a ele. Mateus 28:18. Toda a autoridade me foi dada. Deus é todo-poderoso.
Ninguém dá a Deus seus poderes. De outra forma, ele não seria Deus, porque ele seria fraco. Portanto, Jesus não podia ser Deus. A Bíblia diz que Jesus foi ensinado e ordenado por Deus. João 8, 28. Mas falo como o Pai me ensinou. João 12, 49. O Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 15, 10. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Ninguém pode ensinar Deus. De outra forma, Deus não seria sábio e estaria em débito com seu professor. Uma vez que Jesus foi ensinado e comandado por Deus, Jesus não pode ser Deus. O professor e o aluno, o comandante e o comandado, não são um. A Bíblia diz que Deus fez Jesus Senhor. Atos 2,36. Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor é usado a muitas formas na Bíblia, e outros além de Deus e Jesus são chamados de Senhor. Por exemplo, proprietários, Mateus 28, chefes de família, Marcos 13, 35, donos de escravo, Mateus 10, 24, maridos, 1 Pedro 3, 6. Um filho chamou seu pai de Senhor, Mateus 21, 30. O imperador romano foi chamado de Senhor, Atos 25, 26. As autoridades romanas foram chamadas de Senhor, Mateus 27, 63. Senhor não é o mesmo que Deus. Senhor, a palavra grega é Kurios. É um título masculino de respeito e nobreza usado muitas vezes na Bíblia. Se Jesus fosse Deus, então a Bíblia dizer que ele foi feito Senhor não teria sentido. A Bíblia diz que Jesus estava abaixo dos anjos. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Deus, o Criador dos anjos, não pode estar abaixo da sua própria criação, mas Jesus estava. Portanto, Jesus não era Deus. A Bíblia diz que Jesus chamou o Pai, meu Deus, Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparastes? João 20, 17. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Apocalipse 3:12. O santuário de meu Deus, o nome de meu Deus, a cidade de meu Deus, desce do céu, vinda da parte de meu Deus. Uma vez que Jesus, que Deus o exalte, não sabia ele, não era onisciente, portanto, ele não podia ser Deus, cujo conhecimento tudo abrange. Jesus não pensava sobre si mesmo como Deus. Ao contrário, o Deus de Jesus é o mesmo nosso Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser visto, mas Jesus era visto. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando aqui com mais esse pequeno estudo, dando um esclarecimento baseado na própria Bíblia dos cristãos, a própria Bíblia que a Igreja Católica usa, que os evangélicos usam, que através de uma doutrina inventada pela Igreja, lá pelo ano 325, quer dizer que Jesus era Deus. Mas aqui eu estou provando vocês, na própria Bíblia deles, que Jesus não é Deus. Ele é uma pessoa igual a nós, a qualquer um de nós. Apenas Deus, o doutor de muito conhecimento e poder. Mas ele não era Deus. Aqui tem muitos versículos
provando na própria Bíblia que Jesus não era Deus. Portanto, essa doutrina da Trindade, ela nem existe na própria Bíblia. Era uma doutrina inventada pela Igreja Católica Romana nos começos da Igreja, tá? Vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.